Lista, deputado a favor, Luiz Carlos Rauli. Tem um membro até 15 minutos. Senhor presidente, Joaquim Passarinho, inicialmente minhas homenagens a Vossa Excelência pela excelência do trabalho desenvolvido até aqui. Parabéns, a nação está acompanhando atentamente mais este projeto, importante na vida deste parlamento. Quero também parabenizar o relator Onyx Lorenzoni pela capacidade, discernimento, paciência, capacidade que só os homens públicos verdadeiros têm de negociação, à exaustão. Aqui, o parlamento brasileiro se exerce a democracia, é a vontade da maioria, não é a vontade da minoria de alguns poucos. Então, quero parabenizar Onyx Lorenzoni e também todos os membros que compõem esta mesa e esta comissão por estes 4 meses de trabalho intenso. Mas uma homenagem especial ao meu amigo, a um dos mais competentes parlamentares da história do parlamento brasileiro, Antônio Carlos Mendes Tami, honrado, competente, eficiente, um modelo de parlamentar para o Brasil. Mesmo estando de licença médica, ele diz, o meu suplente vota comigo, que é o nosso grande amigo Arnaldo Jordi. Votam idênticos, porque são parlamentares do mesmo nível, da mesma estatura. Diga-se de passagem, não apenas nessa matéria, em várias outras. Praticamente todas as matérias. Então, eu quero dizer que aos membros da sociedade organizada, está aqui a Carla nas ruas, à frente pelo controle contra a corrupção, o movimento, o MBL e tantos outros movimentos que têm feito um aprendizado à sociedade brasileira, nesse período do processo de impeachment para cá, tem evoluído de maneira extraordinária. Parecia que não existia sociedade antes desse processo. Eu chamo isso de estágio civilizatório do desenvolvimento brasileiro, amadurecimento político. Saibam os senhores e senhoras do país todo, não haverá controle do dinheiro público, controle da qualidade do serviço público e de todas as entidades que trabalham com dinheiro público, as confederações, tanto de trabalhadores quanto de empregados, as federações, os sindicatos, as ONG, os CIPs, as filantrópicas, todas as entidades do município, do Estado, da União, dos 3 poderes, sem que na base, no município, no bairro, na associação de moradores, na associação escolar, a PMI, haja fiscalização, o processo de combate à corrupção, ao desperdício, a incompetência é um dever de todos os cidadãos brasileiros, principalmente daqueles que são eleitores, são chefes de família, que são adultos desse país. Não haverá um país melhor se estas instituições não forem melhores, se as escolas não formarem cidadãos melhores, se as universidades não formarem profissionais melhores, se os servidores públicos dos 3 níveis, dos 3 poderes, não forem melhores. Qual o poder mais transparente na República? Vocês pararam para indagar? Qual é o poder que é mais fiscalizado na República Brasileira? Qual que é o mais investigado? Qual que mais puniu seus elementos? É o Legislativo Federal. Aqui, nós já punimos, nos últimos anos, mais de 30 parlamentares. Fizemos o impeachment de 2 presidentes da República.
A cada 8 dias, um prefeito é cassado no Brasil. Um número de dias menores de vereadores. O Poder Legislativo tem dado exemplo. E é pouco, porque a sociedade exige cada vez mais lisura, conduta exemplar, aperfeiçoamento, profissionalização. É por isso que este momento, caro Joaquim Passarinho, senhoras e senhores, estamos num processo de evolução, dando resposta à sociedade. Estas medidas são apenas uma etapa pequena do combate à corrupção. Nós precisamos ir mais além. Precisamos controle efetivo de cada servidor desse país, seja agente político ou agente público. Essa definição do que é agente político e público nada mais é do que um disfarce. Somos todos servidores do povo, somos pagos pelo dinheiro do povo, tanto deputados, juízes, promotores, chefes do Poder Executivo, funcionários públicos dos 3 poderes e dos 3 níveis. Se um servidor não trabalha o tempo integral, se ele não trabalha com amor, dedicação e profissionalismo, ele é um corrupto. Se ele não está competente na função, ele está desviando aquele recurso que poderia ser melhor aplicado pelo dinheiro suado do povo brasileiro. São 35% do PIB brasileiro arrecadado. A sociedade fica com 2 partes e o setor público com 1 parte da riqueza nacional. E esse dinheiro é preponderantemente usado para o pagamento de servidores dos 3 níveis, dos 3 poderes e a aposentadoria de 30 milhões de brasileiros. Esse dinheiro é utilizado para a educação, para a saúde, para a assistência social, para a segurança pública, para a defesa nacional, para inúmeras atividades públicas. É por isso que é preciso ter a legislação da meritocracia, da avaliação de desempenho, para que cada um cumpra com a sua obrigação. É preciso combater o desperdício, o absenteísmo. Se fizer um levantamento do absenteísmo, das faltas de funcionários públicos, das atividades, e mostrar à sociedade, vai ficar estarrecida. A atividade pública que chega a 30% de absenteísmo permanente. O que significa, se você tem 100 funcionários, você precisa de mais 30 para manter aquela atividade. Isto é uma forma de corrupção. A corrupção ativa, a corrupção passiva, a incumbência que cada um tem na República nos poderes. Quero exaltar aqui também a participação do meu líder, deputado Embaçaí da Bahia, que nos concedeu a oportunidade de participar desta comissão temática, ao lado de Carlos Sampaio, Domingos Sávio, deputado Macris, deputado Fábio Souza, deputado Rogério Marinho, todos do PSDB, que honram o nosso partido e esse parlamento com as suas condutas, com a sua capacidade intelectual e com sua capacidade e dinamismo. As 2 grandes questões levantadas na polêmica dos últimos dias foram enfrentadas com dignidade pelo relator. A questão do Caixa 2. Não há tolerância para quem pratica crime, principalmente para quem é político, para quem é homem público e também para quem é funcionário público. Não há tolerância e não deve haver tolerância. Com relação
a responsabilização criminal de juízes e promotores, deverá ser encarado esta matéria à frente. Eu sei que este projeto é de aperfeiçoamento e combate à corrupção. Eu entendo que Suas Excelências não desejariam estar nesse projeto, mas com certeza esse debate vai continuar dentro do Parlamento brasileiro e há que haver uma isonomia. Todos são iguais perante a lei. Esse é o meu modesto entendimento. E fui daqueles que trabalhou para não misturar os assuntos nesta medida de aperfeiçoamento da legislação. Eu chamo de aperfeiçoamento porque já temos um arcabouço jurídico legal que começa na Constituição Federal do combate à corrupção. As leis que o Brasil tem. Se não fosse isto, não teríamos tantas pessoas presas em Curitiba e em todo o Brasil. Não haveria tantos políticos presos. Se não houvesse essa legislação, nós não teríamos. Por isso que esta legislação é de aperfeiçoamento. É para que o tempo e que a lei possa significar que cada homem público, ou agente político ou público, tema a lei. O que precisa, sempre precisou no Brasil, é a eficácia do poder legal. O Brasil é um dos países que tem uma estrutura legal jurídica muito vasta, até extremamente complexa. O que precisa que esta legislação tenha eficácia no combate ao desperdício e à corrupção. Eu mesmo fui vítima de um processo moroso da justiça eleitoral brasileira. O meu adversário, em 1998, foi cassado na primeira instância, referendado a 7-0 no Tribunal Regional. Quando veio para o Tribunal Superior Eleitoral, as Suas Excelências do TSE da época não tiveram tempo de julgar no primeiro turno, não tiveram tempo de julgar no segundo turno. Quando terminou o segundo turno, perdi a eleição por 1,2%, 2 dias depois, cassaram o candidato que venceu a eleição. O que chama isso? Quem que paga esta conta? Eu paguei sozinho, porque Suas Excelências, sábios, donos da verdade, ao invés de me dar o mandato, mandaram fazer uma nova eleição, um terceiro turno inédito na história política brasileira. Eu, que já disputei 14 eleições, 2 segundos turnos, fui obrigado a disputar um terceiro turno. E é óbvio, juntou o derrotado cassado com o terceiro colocado, não havia como. Eu digo, quem paga esta conta? O dano moral, intelectual, à minha família, aos meus eleitores. O que esses juízes pensavam na época do Tribunal Superior Eleitoral? Não é um caso concreto, presidente Joaquim? Então, a irresponsabilidade, a leniência, né, a falta de assiduidade e trabalho, e sabe Deus o que mais que tinha por lá. Eu volto a insistir na minha fala que se aproxima do fim. A luta deve continuar no aperfeiçoamento das instituições. Nós não somos uma nação de primeiro mundo. Nós chegamos a ser segundo mundo, voltamos ao terceiro mundo. O Brasil tem a pior qualidade de serviço público dos 8, 10 maiores países do mundo. Uma carga tributária ineficiente, intolerante, um sistema tributário iníquo, injusto e caótico. Temos que melhorar, temos que reformar. Esta reforma de combate à corrupção
assim como a lei do teto é apenas um item pequeno da luta que temos pela frente. Reforma da Previdência, reforma tributária, reforma do Estado, reforma trabalhista. Se quisermos dar resposta à sociedade, não basta só aprender. É preciso combater o incompetente e o corrupto permanentemente, porque o incompetente é tão danoso quanto o corrupto. As compras governamentais, eu mesmo sou autor de uma proposta que cria o Banco Nacional de Preços. A nova lei de ficha limpa para todos, sou autor desse projeto, porque a ficha limpa foi só para os cargos públicos. E os demais cargos? Precisa que concentremos todo o nosso esforço nessa luta. Senhores deputados, se esta pressãozinha das ruas incomodou os senhores, imagina daqui a 2 anos, se a economia estiver em frangalhos, ao invés de 12 milhões de desempregados, tiver 14, 15, ao invés de 60 milhões de pessoas que estão inadimplentes, sem crédito na praça, tiver 70 milhões. O que vai ser do mundo político? Senhores, não tenham medo, nem da crítica daqueles que saíram do poder e não fizeram. Vamos fazer as reformas, nem do corporativismo. Vamos fazer as reformas e ajustar o Brasil. Se nós não tivermos coragem, iremos para o lixo da história. Obrigado. Obrigado.